tal, amigos? ¿Todo bien? Bienvenidos a Panorama ABN, un programa producido por la Agencia Brasileira de Noticias ABN. Muito bem, cada vez estamos mais e mais perto do dia das eleições gerais do Brasil, 2018, donde serán eleitos presidente da República, vicepresidente, os membros do Parlamento e também os 27 governadores do Estado e do Distrito Federal do Brasil. Bom, o clima está um pouco conturbado, próprio das eleições que acontecem em toda parte do mundo, não? Mas esperamos que todo se calme e dar as boas-vindas a aquelas missões de observadores estrangeiros que estão se apuntando para participar destas eleições, como por exemplo a Organização de Estados Americanos, OEA, que vai estar presente também observando as eleições gerais do Brasil 2018. Como bem sabemos, este tipo de observadores estrangeiros tem como finalidade aprimorar a cooperação para o aprofundamento da democracia, que deve ocorrer de maneira objetiva, imparcial e transparente, para que ninguém tenha que julgar a legitimidade de uma eleição. Estes observadores estrangeiros estarão antes, durante e após as eleições gerais 2018 e ficarão de olho com o financiamento das campanhas, com a liberdade de imprensa, o acesso aos meios de comunicação. Além disso, durante o processo eleitoral, estarão observando a participação política das mulheres, os negros, os indígenas e as pessoas com deficiência. Muito bem, ao final, o importante é que as eleições gerais do Brasil se desenvolvam com toda normalidade, pelo bem da democracia e, por supuesto, pelo bem do Brasil. Agora, vamos a dar início ao nosso programa com nossa sequência conversando com o Dr. Nelson Heller. Alô, Revoredo, estamos aqui para a conversa com o Dr. Nelson Heller, um quadro que a cada dia ganha mais e mais amigos que estão acompanhando essa trajetória, onde o Dr. Heller conta passagens importantíssimas na área da saúde, na área da cirurgia plástica e as suas andanças, desde que aportou aqui em Porto Alegre, e as suas andanças pelo mundo. Tem um item muito importante na trajetória do Dr. Nelson Heller que eu desejaria que ele compartilhasse com os telespectadores. É a sua chegada na Assembleia Legislativa e a sua trajetória no Legislativo do Rio Grande do Sul. Dr. Heller, como é que se deu a sua chegada no Legislativo gaúcho? Como no programa anterior eu já falei, que eu cheguei a Porto Alegre, na Mesbla, trabalhei um ano na montagem de bicicletas, daí fiz um curso de datilografia, aí no curso Duque de Caxias, ali na subida na ladeira, fiquei bom na máquina e fui trabalhar no Sulbanco. Do Sulbanco fiquei um ano, estava no segundo científico, estudando no bairro Glória, no Colégio Emílio Meyer, e fiz um concurso e passei para o Banrisul. O Flávio, outra coisa é a seguinte, eu tive o prazer e a honra de inaugurar 2 prédios majestosos. O Banrisul, na Praça da Alfândega, eu comecei a trabalhar no primeiro mês depois que foi inaugurado. Trabalhei no setor agrícola, no 4º andar. Aí fiquei trabalhando um ano no Banrisul. Eu fiz concurso para auxiliar de Serviços Gerais da Assembleia Legislativa e um belo dia, morando na casa do estudante, na Ré do Chuelo, 1355, um dia fui chamado para assumir na Assembleia Legislativa. Então, esse foi assim, como é que foi esse foi meu início na Assembleia. Aí eu fiz um concurso para auxiliar de Serviços Gerais,
O que era o auxiliar de serviços gerais na época, na Assembleia? Era um setor ligado à portaria da casa e o chefe do setor da portaria da casa, de segurança, era seu João de Matos. Ele tem até 2 filhos, o Matos e a filha, a Nora, que ainda hoje trabalha na Assembleia. O Matos já é aposentado. E são os 2 filhos do Matos. Então, comecei a trabalhar, fui lotado na segurança da Assembleia, no térreo, que tu bem conhece, também é funcionário da Assembleia. O Flávio também é funcionário da Assembleia. Foi muito tempo na Assembleia Legislativa, na área de imprensa. Exatamente, na área da imprensa. O Flávio trabalhou lá muito tempo, junto com o nosso famoso, querido jornalista desse planeta, o João Carlos Terleira. João Carlos Terleira, que é aliás, o João Carlos Terleira hoje tem um nome da sala de imprensa da Assembleia, no térreo da Assembleia, leva o nome daquele que foi o grande jornalista político do Rio Grande do Sul. Tinha o seu escritório no térreo da Assembleia, entendeu? E hoje deram aquele nome para o nome dele da sala de imprensa, né? E o Terleira, eu era muito amigo dele. Por que eu era amigo dele? Porque o Terleira, além de ser um cara muito querido, ele era da minha terra. Ele era de Mussum, lá do Alto Taquari. E então, por esse fato, nós nos tornamos muito amigos. Eu frequentava a sala de imprensa diariamente. E o Terleira dava aquelas notícias, o doutor Heller viajando para a Alemanha. Terleira era editor de política da Zero Hora, época em que Página trabalhamos juntos durante 10 anos na Zero Hora. Exatamente. Então, o Terleira foi um cara assim, ó, entendeu? Eu tenho um prazer imenso. Gostaria que ele, infelizmente, não está aqui, mas ele foi um jornalista mor. Os políticos, sabe, que eu como frequentava o gabinete dele, os políticos desciam e davam as notícias ao pé do ouvido do Terleira. Entendeu? E o Terleira, na Zero Hora, junto à direção da RBS, ele tinha um cartaz incrível, porque o Terleira dominava a política rio-grandense, né? Tudo passava pelo Terleira. Qualquer notícia passava pelo Terleira. E, bom, foi uma época bonita, né? Na época, tu vê o seguinte, né? Quem eram os políticos da época do Terleira. Então, só para ter uma ideia, os ouvintes não sabem, mas tu vê o seguinte, quem eram os grandes políticos da época? Deputados estaduais dessa época. Estaduais. Então, tu vê o seguinte, Adolfo Pugina, quem é que não sabe, conhece o trabalho do Adolfo Pugina? Alexandre Machado da Silva, Antonino Fornari, Ariosto Jäger, Cândido Norberto. E eu entrei na Assembleia, o Flávio, quando estava estourando aquele caso Clima. Pegasse Pedro Simon, Paulo Brossard, essa safra, né? Eu servindo o cafezinho no plenário da casa, eu vi o primeiro discurso, no segundo mês que eu estava na Assembleia, eu vi o discurso do Pedro Jorge Simon. O Pedro Jorge Simon, naquela energia de jovem, entendeu? Paulo Brossard de Souza Pinto, Euclides Clima, Francisco Solano Borges, Getúlio Marcantônio, Harry Sauer. Agora eu vou ter que ler todos eles, porque senão vou fazer injustiça. Sim. Todos eles meus amigos e clientes meus. Nelson Marquesan, João Brusa Neto, Oscar Westendorf. O popular Batatinha, né? O apelido era uma figura muito querida. Né? Por que ele era representante da Antártica. Sim, e da área polonesa, lá de Pelotas, e ele era... Região da Batata, e ele era parecido com aquele personagem do Manda-Chuva, o gato, o Batatinha. Batatinha. Então, veja bem o seguinte, o Paulo Brossard, que todo mundo conheceu e conhece, Paulo Brossard de Souza Pinto, dando aqueles discursos, entendeu? Literários, com aquele palavreado espetacular, aquilo saía da boca dele como se saísse de um livro. Parecia que ele estava lendo, né? Parecia que estava... E a mesma coisa também aconteceu com o Simon, entendeu? O Jorge Pedro Simon, Sereno Chese, Simval Guazelli, entendeu?
Walter Bertolucci, e a única mulher, para ver, o Flávio, como era machista naquele tempo, época. Hoje nós temos várias deputadas. Quem era a única deputada? A Sueli. Sueli Oliveira. Sueli Gomes da Silveira. Exato, era a única mulher. Então, vê como a política deixou de ser machista hoje. Hoje nós já tivemos, depois disso, uma presidenta, entendeu? Hoje temos mulher, por exemplo, presidindo o PT Nacional. Depois tivemos a Dercy Furtado, que os opositores, para irritá-la, chamavam de Dercy Gonçalves. Cléa Guazelli, entendeu? Quantas mulheres famosas, entendeu? A própria governadora, né? Ieda Cruz, entendeu? Uma época que a mulher, hoje em dia, depois, aos poucos, para ver como a mulher começou a ocupar um espaço e os homens gaúchos deixaram elas tomar espaço. Isso foi coisa bonita, entendeu? Ok. No próximo bloco, continuando aqui a conversa com o Dr. Nelson Heller. Estamos de volta conversando com o Dr. Nelson Heller. Estamos lembrando a passagem muito exitosa do Dr. Heller durante décadas pela Assembleia Legislativa, onde dirigiu todo o Departamento de Saúde do Legislativo Gaúcho e onde certamente acumulou muitos casos. Alguns deles, evidentemente, podem ser contados, outros não. Dr. Heller, fatos pitorescos dessa sua longa trajetória como chefe da área de saúde da Assembleia Legislativa Gaúcha. Bom, aí o Flávio, eu na medicina, eu colhi casos assim, sensacionais no exterior, no país, na Alemanha, no Brasil, no meu consultório, na Silveiro, tudo que é lugar, no pronto-socorro, entendeu? Crianças lá que chegaram com máquinas acopladas dentro do corpo, uma máquina de fazer linguiça. Essa criança foi tratada no bloco cirúrgico, tiramos Uma criança chegou com uma máquina de fazer linguiça no corpo? Esse é o caso, assim. Como é que essa máquina entrou na criança? Exatamente. Isso nós vamos contar na próxima vez, ô Flávio. Não vai contar hoje? Posso contar também. Agora o pessoal quer saber como é que entra uma máquina de linguiça. Então assim, antes de falar na Assembleia... Com toda a seriedade que o caso requer, mas é pitoresco, doutor Heller. Não dá para deixar para depois. Não, exato. Não, então foi o seguinte, chegou... Tu sabes, o Flávio, que a vida plena na comunidade, tu sabe quando que começa? No dia? Depois das 10. Até as 10, nada funciona. Agora, depois das 10... a cidade, a comunidade acorda. Tu pode ver que as coisas mais fantásticas, elas só acontecem entre 10 e meio-dia. Aí dá uma pausa, porque tem hora do almoço, e começa depois de meio-dia de novo. Então, é o seguinte, foi... Pináculos, né? Sim, pináculos. Então, o termo bom é pináculo. Então, foi às 10h15 da manhã, já que nós íamos contar para a Assembleia, eu vou contar do pronto-socorro, que eu fui médico 15 anos do Hospital do Pronto-Socorro, médico da cirurgia plástica e queimados. Aí chegou uma criança, o Flávio, a gente não deu para entender a cena, porque chegou um grupo de pessoas, uma criancinha, uma máquina de fazer linguiça, parecia uma máquina assim de fazer linguiça, que tinha aqueles negócios de torcer, de fazer a linguiça sair pronta, e acoplada a essa máquina estava uma criança acolada. E não deu para ver a cena, só deu para ver a cena bem perto, quando cheguei bem perto, vi que essa criança, a máquina tinha sugada o braço da criança e feito dela linguiça. Entendeu? E a máquina estava na altura só deixou um coto para fora. Nós levamos, só para ter uma ideia, Flávio, a coisas... Tem uns 10 casos que eu vou contar no meu livro, O Montador de Bicicletas, quando eu falo dos pitorescos e sérios, gravíssimos, de emergência. Outro caso que chegou também de madrugada, um cara fazedor fazia janelas e portas laminadas e cortou o braço do cara, amputou o braço e chegou a família com o braço na mão, com uma tigela na mão, todos os familiares com o braço na mão. E 2 casos eu atendi. E essa criança,
uma Com o equipe... braço na mão, Um braço na mão. Esse eu vou contar outra vez. Mas nós vamos... fazer com aquele personagem do Chaves, cale-se, cale-se. Não, mas Que aí... coisa terrível. Não, mas o Flávio, esse caso dessa criancinha de 4 anos, então nós tivemos que levar a criancinha para o bloco cirúrgico, chamei o vascular, o neuro, cirurgião geral e eu. Entrou 5 especialidades em cirurgião geral. Levamos para o bloco, desatarrachamos a máquina, claro, que a criança ficou com um coto. E eu te pergunto, E Flávio... perdeu o bracinho? Perdeu o bracinho, claro, ficou um coto de 10 centímetros. Então, eu sempre digo assim, sabe que eu comparo muito o cirurgião plástico da emergência ao ascensorista. Ao ascensorista. Por quê? Por quê? O nosso amigo também está curioso para saber por quê, né? Diretor-geral? O diretor-geral. Roberto. Então, por quê? Porque na emergência, esse jovem, por exemplo, faz 35 anos, ele está hoje com 43 anos, o rapaz da máquina, né, que perdeu o braço. Então, tu vê o seguinte, esses casos da emergência são que nem tu perguntasse por que ascensorista. Porque o ascensorista, ele pega as conversas tudo pela metade. Tu já notou? Então, chega o pessoal lá dentro. Aí o cara fala da firma, disso, que botou a mulher para a rua, ele brigou com a mulher, ele brigou com o filho, e o ascensorista fica todo com a conversa pela metade. Porque aí o sujeito chegou no Sim, andar dele e foi e embora. foi embora, e o cara... E ele não ouviu o fim da história. Não, exato. Então, o cirurgião plástico da emergência, em grande número de casos, nós tratamos ele na emergência e o cara vem do Paraná, de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, ele não nos procura nem para tirar o ponto. Então nós ficamos com a história tipo ascensorista, mal contada, Flávio. Nós não soubemos o final da história. Doutor Heller, mas vamos voltar para a Assembleia Legislativa. A sua atuação lá, fatos pitorescos. Bom, então assim, eu tinha sido chamado no plenário porque um deputado no plenário estava se sentindo mal. Quem era o deputado? Eu posso citar porque ele é meu amigo e é um caso clínico que ele tem. Era o deputado Celestino Goulart. Saudoso Celestino. Saudoso, meu querido. Foi meu procurador amigo, do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, grande meu amigo, foi líder na Assembleia. Celestino Granato Goulart. Granato, exatamente. Então o Celestino se sentiu mal no plenário e eu peguei tranque. Na Assembleia, tu conhece, né? Tem um elevador que fica só para os deputados, né? Então o elevador já estava no primeiro andar, no plenário da casa, ele fica em geral ou no térreo ou no andar dos deputados para atender somente deputado. Eu peguei o Celestino, estava sentindo mal, levei ele naquele elevador, fomos para o sexto andar. No sexto andar, nós deitamos ele na maca para exame, e estava na época o doutor Luiz Andler, que foi grande clínico e cirurgião. Aliás, o Luiz Andler foi o primeiro médico da Assembleia, ele foi médico da construção, ele foi médico dos operários que construíram o palácio. Foi o primeiro médico, Luiz Andres, grande Luiz Andres, sou amigo do Leonardo, filho dele, grandes figuras. E o Celestino? O Celestino. Bom, peguei o Celestino no elevador privado, fomos no quarto andar. Essa história meu amigo vai adorar também, tu também. O Celestino, botamos ele na maca no sexto andar, estava o doutor Luiz Andres, o Gilberto Brasil, Elmes Andrés e o Gianotti, doutor Ângelo Arthur Gianotti. Estava todo aquele time reunido, nós éramos 5 médicos, e o Celestino Goulart deitado na maca. E o Celestino Goulart, ele tinha um problema clínico, ele tinha uma bradicardia. O que é bradicardia? Bradicardia é quando o coração tem ataque cardíaco. Quando o coração bate a mais do que... Porque a média do coração, se sabe, uma média boa do batimento cardíaco é 1 batida por segundo. É assim, pão, pão. Até 80 pode também ainda ser bom. Pão, pão, entendeu? Mais forte. Agora, quando é assim, pão, 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 aí já vai a 200, 250, é perigoso. Ou bradicardia. O que é bradicardia? O indivíduo, ele convive com o coração
me desculpe, aí o Luquezzi, eu me meti na área do Luquezzi. Aliás, que vai ser. papas aí. Não, o Luquezzi, o Imagina Calil, aqui do programa. que vai vir o Luquezzi, me desculpe o Luquezzi, mas ele tinha uma bradicardia também. Eu entendo um pouquinho eu fui 30 anos clínico na Assembleia, então que entendo um pouco de. Você conhece um pouquinho de medicina. Aí estava o Celestino Goulart deitado na maca, suando, e como ele tinha bradicardia, o doutor Ângelo pegou o pulso e ele estava com bradicardia. O que ele é? Ele estava batendo 25 batidas por minuto. Então, a 25 batidas por minuto, a batida do coração assim, bate assim, pom, pom. Parece o sino ali da catedral. Exatamente. Mas aí é o seguinte, eu acho que o Ângelo, ele se passou entre uma batida e outra, e aí deu 3, 4 segundos para ele pegar a segunda batida. Aí o Ângelo disse assim, ele morreu. Na frente de todo mundo, ele estava deitado. Aí o Celestino levantou a coisa, doutor Ângelo, eu não morri, eu estou bem. Então, assim, essa foi a parte, a coisa pitoresca que nós vamos contar, entendeu? Me contando. Não, isso é belíssimo. O doutor Ângelo, assim, ele morreu. E ele disse, não, doutor Ângelo, eu estou bem, eu estou vivo. E eu recordo, doutor, que o doutor Celestino Goulart, quando o Tribunal de Contas ainda não tinha o quadro regular de procuradores, ele foi indicado para ser o procurador especial de contas, até que fosse criada a procuradoria, que hoje é. Claro. E foi o primeiro e foi o último procurador dessa situação, e até hoje muito lembrado, eu tenho muitos amigos no TCE gaúcho, ele é muito lembrado de forma carinhosa, porque era uma figura admirável, né? Um político poderoso, mas humilde, fraterno. Né? Fraterno, o Celestino era uma figura espetacular. Então aquilo ficou marcado, né? Ficou. É mais uma das que vamos encontrar no livro. Exatamente, essa é a primeira. O senhor não vai contar todas, né? Porque senão ninguém vai comprar o livro, né? Claro, não, vou deixar. Não, tem muitas. 35 anos dentro da Assembleia, tu já viu, né? Muito bem. Foi mais um encontro com o Dr. Nelson Heller, contando histórias pitorescas aí, são muitas da sua longa passagem pela Assembleia Legislativa e que estarão no livro O Montador de Bicicletas. Bem, amigos, semana que vem, mais uma conversa com o Dr. Nelson Heller, quando ele promete contar mais casos pitorescos dessa sua caminhada como cirurgião plástico. Até lá. Como siempre, muito interesante, pintoresco, mas também importantes os comentários do Dr. Nelson Heller. Muito bem, agora sim, passamos a nossa esperada sequência, o comentário da semana com o jornalista Flávio Pereira. Alô, amigos. Eu tenho observado nos últimos dias campanhas eleitorais em alguns estados brasileiros. Dia desses eu estava olhando no jornal O Globo o ritmo da campanha no Rio de Janeiro. É uma vergonha. Vergonha mesmo. Olha, não há o que dizer. Bem, lá os favoritos são o Romário, o senador Romário, e o Paes, que é filhote do Cabral, que está preso, cumprindo mais de 100 anos de cadeia. Um ou outro vai ser governador. O déficit do Rio é astronômico. E os dois prometem maravilhas. Bem, não vamos muito longe, aqui no Rio Grande do Sul, quase todos estão dizendo que vão recuperar o Estado. Alguns dizem que vão recuperar sem o acordo da dívida com a União, sem aumentar impostos, enfim. Qual é a realidade do Rio Grande do Sul, que é de onde estamos falando? Entrou há poucos dias na Assembleia a proposta orçamentária de 2019. Previsão de receita, 50,8 bilhões. 50 bilhões e 800 milhões. Previsão de despesa, 57 bilhões e 400 milhões. Então a conta não fecha. Faltam 7 bilhões e 400 milhões. De onde vai se tirar isso? Nem ganhando na Mega Sena. Aquela independência, aliás, do ano novo, não dá 200 milhões. E o pior é que alguns dizem que não vão aumentar o ICMS, não vão prorrogar o ICMS aumentado.
Isso é menos 2,4 bi. Outros dizem que são contra a renovação ou assinatura do acordo da dívida com a União. Menos 4 bi. Qual é o milagre? Não tem milagre. É que alguns candidatos estão fazendo o eleitor de bobo. Mas tem bobo para tudo. Tem eleitor que vota. E aí, o que vai se fazer? Tem eleitor que aceita ordens de chefe de quadrilha, de chefe disso, chefe daquilo, de candidato preso, candidato solto. Olha, vamos ser mais coerentes com o nosso voto. Vamos valorizar o nosso voto. Não adianta. Tem gente que troca o voto por bobagens. Ah, me prometeu um emprego se for eleito. Não vai cumprir, porque não tem como dar emprego para todos os quais ele prometeu se ele se eleger, qualquer que seja o candidato. Então pensem bem, não seja feito de bobo. Analise as propostas, pense em quem realmente pode gerir um país, quem pode ser um legislador que promova leis sérias, enfim. Não adianta votar no engraçadinho, no amiguinho ou no sujeito que promete um mundo maravilhoso sem nenhum sacrifício. Isso é ilusão, isso é o maior atestado de que alguns candidatos estão fazendo você de bobo. Até a próxima semana. Muito bem, amigos. Isso foi tudo por hoje. Muito obrigado pela sua assistência e nos encontramos a próxima semana. Sempre pela Grande Sul TV, Canal 6. Grande abraço para todos. Até mais.